Convergência de mídias, redes sociais, processo eletrônico, informatização da justiça, direito digital. São temas diariamente comentados no mundo moderno. Porém, o que dizer dessa nova era digital quando se trata do direito contemporâneo? O que muda ou que mudanças são trazidas com todo esse imaginário cibernético que chega impondo tantas novidades? Quem está conosco para falar sobre o assunto é o advogado e professor da Universidade Federal Fluminense, José Carlos de Araújo. Professor José Carlos, é uma satisfação tê-lo conosco aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Prazer é todo meu, eu agradeço. Professor, se nós formos, digamos assim, conceituar, né? Por onde começar a conceituar essa questão do direito digital, do direito eletrônico? Como historiar esse tema? Como surgiu? Quais são, digamos, os avanços enfim, os estudos, ou a eletrônica, ou a informática trouxe para o seio da discussão do direito eletrônico? Sim, conceitualmente e didaticamente, eu acho que nós começamos a ter assim, as primeiras obras ainda tímidas, mas óbvio, essa timidez só por uma questão de pouca infusão, pela pouca propagação da tecnologia, mas nos anos 70. Então, quando a gente fala que é tímida, não é um desmerecimento, muito pelo contrário, é um elogio a aqueles autores que nos anos 70 começaram a trabalhar. Nós temos a primeira lei de informática que trabalha com software nos anos 70, com direitos autorais, então a gente já tem aí um bom percurso no que diz respeito a essa literatura acadêmica voltada para um direito e novas tecnologias. O problema conceitual hoje é que eu não consigo visualizar como nós possamos conceituar um direito eletrônico, o direito digital, o direito de informática. Eu acho que é mais exatamente isso, essa convergência do direito em si com as novas tecnologias. Então, modificam-se alguns conceitos, modificam-se pensamentos. A própria sociedade dos anos 90 para cá se modifica bastante por causa do uso da internet. Então, nós temos aí outros aportes além do direito, que é a sociologia, a própria filosofia. Então, nós começamos a reestudar a sociologia dentro desse campo do direito e as novas tecnologias. Então, a gente poderia fazer um apanhado histórico que dos anos 70 para cá nós temos uma grande evolução acadêmica e propriamente assim, e na prática mesmo dos tribunais no que diz respeito à adoção dos meios eletrônicos. Discutir então o direito eletrônico, é necessário buscar, digamos assim, temas vinculados à sociologia do direito e à própria filosofia também? Sim, e na própria sociologia das comunicações, a gente já começa a ter algumas decisões voltadas para discussões envolvendo hipertexto, por exemplo, que já é uma discussão levantada pelo sociólogo canadense Pierre Levy. Então nós temos aí algumas questões pontuais no que diz respeito a essa ideia de uma sociologia da comunicação, que nós hoje não podemos estar alheios a essa sociologia da comunicação quando estamos trabalhando com direito, principalmente com a informatização judicial. E o que nós temos verificado são decisões, inclusive baseadas, talvez intuitivamente, ou alguns juízes a gente sabe que efetivamente já fizeram a pesquisa desse tema, baseada no hipertexto, no hiperlink, nessa comunicação que tem entre a mídia e o processo. Professor, se nós fôssemos elencar, né, quais os principais problemas que, digamos, que a sociedade da informação tem? Ou seja, quais os principais problemas que podemos elencar na sociedade da informação tecnológica, né? Poderíamos dizer que problemas temos todos, mas também nós temos, assim, grandes avanços. Eu falo dos vinculados à informação tecnológica em si. Sim, é por isso que esse contraponto, né? Problemas nós temos vários. Eu acho que o que mudou foi o meio. Então, por exemplo, é uma discussão que a gente tem antiga de direito de sociedade, que a gente só vai ter direito se efetivamente existe sociedade. Hoje a gente pode estar isolado numa ilha e viver em sociedade da comunicação tecnológica. Eu tenho acesso a uma rede de computadores, eu estou em sociedade. É um novo modelo de sociedade. Óbvio que isso aí gera uma série de problemas, né? Talvez pela imediatidade da comunicação, a comunicação é muito rápida, a comunicação ela tramita em microsegundos, então nós temos vários problemas sim, mas eu gosto de olhar o lado positivo também da informação. A possibilidade de ampliar uma discussão antiga que nós temos, que foi até levantada pelo professor da UERJ, professor Leonardo Greco, acesso à justiça e acesso ao direito.
Então, acesso ao direito básico, à educação, saúde, e de uma certa forma nós temos esse conhecimento todo gerado pela rede, uma nova revolução social e industrial, nós temos a possibilidade de ampliar esse campo no que diz respeito ao acesso ao próprio direito. Não só acesso à justiça, a gente só vai ter acesso à justiça se tiver uma ideia anterior de acesso ao direito. Então eu costumo visualizar positivamente como mais vantagem, mas óbvio, nós temos o lado pernicioso da rede também, que são os crimes que são praticados, quer dizer, é uma ampliação no que diz respeito ao crime, um problema atual que nós temos que é a chamada vingança pornô, que é postar fotos de ex-namorado, ex-namorada nas redes sociais, em situações de intimidade. Aí começa a ter uma discussão se ela cedeu, como se alguém pudesse efetivamente abrir mão por postar por uma foto essa intimidade para poder ser postada. O que motivou essa postagem, né? O que vai motivar a postagem é exatamente a ideia da vingança. Então, eu insatisfeito com o término do relacionamento, então, para efetivamente provocar uma vingança, posto a foto. Pontualmente seria, digamos, seria um caso assim. Agora, o senhor acha que essa era digital toda essa construção dessa nova era digital, o surgimento de novas tecnologias da informação, ela humaniza ou desumaniza a sociedade, na sua opinião? Humaniza. Eu acho que humaniza. Bom, como tudo, nós vamos ter as duas pontas, mas eu acho que existe uma humanização ou pelo menos uma aproximação dos afins. Quando a gente trabalha com essa ideia de aproximação dos afins, aí nós temos então uma ampliação dessa ideia de humanização. Ela vai desumanizar, por outro lado, a partir do momento em que eu viva unicamente dentro da rede. Mas se a rede ela me proporcionar que eu ultrapasse o limite da rede e conviva em sociedade, eu admito uma humanização muito grande. Por outro lado, se você fica única e exclusivamente dependente da rede, é óbvio que aí a gente provoca uma desumanização no outro ponto. Mas movimentos sociais de extrema importância, de bandeiras de direitos humanos, pautas de direitos humanos, nós começamos a analisar que esses movimentos têm um crescente e, óbvio, a gente está trabalhando com humanização. Eu tenho uma ampliação no campo dos direitos humanos, então a sensação que me dá é que nós efetivamente estamos humanizando as relações com essas inserções tecnológicas. Por outro lado, nós temos o lado negativo também, óbvio, e vai transformar num ponto pernicioso para o ser humano, se ele já é naturalmente não sociável. Eu acho que a rede vai proporcionar ele cada vez mais ficar no seu universo. Mas, analisando o aspecto positivo da rede, a humanização, sem dúvida alguma, eu admito que a gente tem uma ampliação muito grande. Ou seja, elas são mudanças que trazem consigo, ou são inovações que trazem consigo várias mudanças para o corpo social, né? Sim, sem dúvida. Professor, com relação às redes sociais, o que é que regula essa nova era da informação? Mas essa é uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.